Nesse módulo a gente vai começar a ver como funciona a ferramenta efetivamente, como que o App Center funciona. Então, a gente já tem aqui uma modelagem instalada, né? Nos próximos módulos a gente vai ver como é que a gente faz isso do zero, mas aqui para a gente poder entender como é que funciona a parte da interface. Então, dentro dessa pasta a gente tem alguns arquivos, né? Eu sugiro que a gente habilite aqui as extensões dos nomes dos arquivos para a gente poder saber qual que é a extensão de cada um. E daí a gente vai abrir esse arquivo aqui com a extensão prcdf, tá? E aí ele vai começar a abrir a modelagem. Vai aparecer um aviso dizendo que a gente está com uma data fixa, porque essa é uma modelagem de demonstração. Então, eu travei uma data ali no 2000, para que a gente não precise ficar alterando ela conforme o tempo passa, tá bom? Uma vez que a gente tem o App Center aberto, a gente vai ter essa tela inicial, né? Então, a gente vai ter esses três botões principais, que é a parte de gerar a programação, que é quando a gente vai estar efetivamente fazendo a programação e vendo nossas ordens de produção. A gente tem importar ordens, que é basicamente trazer os dados que estão no RP e nas planilhas para dentro do App Center, e liberar programação, que é quando a gente devolve aquela programação para o RP, tá bom? Depois disso, a gente tem a parte dos cadastros. Então, os cadastros eles vão ser os dados que a gente trouxe do RP. Então, a gente vai ter, por exemplo, os produtos, a lista de materiais, né? Da mesma forma que a gente tem cadastrado ali no RP, os nossos recursos nas nossas máquinas, né? Os nossos fornecimentos, que são as nossas ordens de compra e estoques, as nossas ordens de venda e as nossas ordens que a gente vai ter que sequenciar, tá bom? Então, quando a gente vem e clica em gerar programação, a gente vai abrir o nosso ambiente de planejamento, tá bom? Dentro desse ambiente de programação, a gente vai começar a ver como que as coisas funcionam. Então, eu vou aumentar aqui o nosso gráfico de Gantt. A gente tem aqui na nossa barra esquerda as nossas operações não programadas, né, que são as operações que vieram do RP. Aí o que eu vou fazer? Eu vou alocar materiais, né? Então a gente pode clicar ali em alocar materiais dentro de ferramentas, que eu vou basicamente vincular a nossa lista de materiais que veio do RP. E daí a gente tem diversas formas de programação. Para a gente poder aprender como funciona, eu vou colocar por data de entrega, tá? Então as nossas ordens foram jogadas do lado esquerdo para o lado direito. E aqui eu vou realçar uma ordem completa para a gente poder ver como que funciona o vínculo entre essas operações. Então eu tenho as operações da parte de montagem, a parte dos materiais de metal, a parte da pintura e a parte da montagem final. Todos eles vinculados, desde a parte de fornecimentos até a parte de ordens de venda, tá? Agora, nessa parte que a gente vinculou, vamos abrir um pouco mais de espaço aqui. A gente vai ver esses principais menus, então padrão, principal, sequenciar, ferramentas, zoom e filtros, tá? Então vamos começar aqui pelo filtro padrão. A gente pode abrir uma modelagem que a gente já tenha deixado salva, para a gente poder fazer comparações de cenário, por exemplo. A gente vai poder ter o botão de exportar, que ele pode devolver os dados para o RP. A gente tem o botão de salvar. A gente tem o botão de imprimir, tá? Que o botão de imprimir ele vai abrir um documento que você imprime, que você às vezes queira deixar um documento estático para produção, tá? E a gente tem um botão de validação da programação, que ele vai me dizer, olha, considerando essa programação, está tudo correto, né? Não tem nenhuma um problema de sequência, né? Nada desse sentido. Então, o que a gente pode ver? Se eu alterar a sequência dessa operação, né, colocar essa minha operação ali para frente, e eu realçar, a gente vai ver que a gente tem uma ordem que não está sendo respeitada, porque eu tenho demandas que não estão sendo atendidas. Então ele vai me dar um aviso dizendo que, olha, existem ordens que estão fora de sequência, tá? Então eu posso clicar para voltar ali. Quando eu mando fazer a validação,
ele vai me dizer que as ordens, né, as operações estão de uma forma correta. A gente tem o botão de refazer, né, que a gente refaz a ação que a gente acabou de desfazer. Depois da gente ter olhado ali os primeiros ícones, a gente vem agora para a parte das exibições, né? Então, a gente tem... Vamos começar aqui do segundo, que a gente já vai entender por quê. Esse meu segundo ícone aqui, ele é o meu gráfico de Gantt, que é essa tela que já está aberta aqui, certo? Então, se eu fechar ela aqui e clicar, a gente vai ter o nosso gráfico de Gantt. A nossa terceira tela é o nosso editor de dados. Então, por exemplo, a gente pode pegar algum item aqui, por exemplo, por data de quantidade. Eu posso colocar ele num filtro aqui e eu vou dizer, ó, essa quantidade aqui a gente tem em 2 ordens. Tá? A gente pode colocar os filtros aqui para facilitar a nossa visualização ou o nosso realce das ordens. Quando eu venho aqui, por exemplo, na janela de gráfico, ele vai me dizer como está o consumo das nossas restrições secundárias. Então, às vezes eu tenho um uso de ferramental ou de eletricidade, né, ou alguma peça que você tem que colocar em alguma máquina. A gente tem, por exemplo, essa outra visão, que a gente pode mudar os nossos eixos. Então, por exemplo, se eu quiser olhar como está a minha produção do produto. Então, cada produto vai ser uma linha, e aqui vão ter as datas em que cada um deles está planejado terminar. Eu posso fazer essa visualização por cliente, eu posso colocar, por exemplo, por tipo de material, que é a minha bicicleta nesse caso. Tá? Então, eu consigo mudar esses parâmetros para eu conseguir fazer análises mais completas. Depois a gente tem essa janela de utilização, que é o nosso carga-máquina projetado. Tá? Então, aqui eu posso olhar, por exemplo, como está o perfil de trabalho do pessoal que está com a pintura. Então, eu vou ver que nesse período eles têm uma quantidade de trabalho, uma quantidade de setup. Um período não disponível é quando você está, por exemplo, fora de turno, né, ou você está com a máquina quebrada. E a ociosidade é quando você efetivamente tem o tempo disponível de máquina, mas você não tem nenhuma ordem sendo processada ali. Tá? Aqui a gente tem o Material Explorer, que ele vai ajudar a gente a entender como funciona essa relação entre o que entra nessa ordem e o que sai, certo? Então eu posso, por exemplo, caminhar por essas ordens para eu entender como que está a relação dos materiais que são necessários para processar e tudo que ele devolve, tá? Bem como as ordens que processam cada um dos meus produtos intermediários e as ordens de compra ou de estoque que estão fornecendo esse material, tá? Agora eu vou voltar para aquele primeiro ícone lá da visão geral, porque aí eu consigo adicionar mais do que um gráfico por vez. Então eu posso, por exemplo, explorar como está a minha programação e o meu carga-máquina, ou, por exemplo, o meu uso de restrições secundárias, para enxergar onde que ela está sendo consumida, certo? Certo, então agora vamos voltar à nossa tela grande, né? Vamos tirar esse outro painel aqui. Aqui a gente tem a opção de desprogramar operações. Então a gente deixa a nossa tela limpa, né? Elas voltam para aquela parte de operações não programadas, certo? Se a gente voltar à programação, ela coloca as nossas operações aqui. Então se a gente olhar de novo, essas operações sumiram, tá? Nessa parte aqui a gente vai estar lidando com os realces, então a gente pode, por exemplo, realçar operações que estão em atraso. Então ele vai me mostrar essas duas operações aqui do final, né, a 203 e a 204, que elas estão em atraso, além dessas barrinhas vermelhas, né, elas estão realçadas. A gente pode ter, por exemplo, realce de operações gargalo, que são operações que vão atrasar operações subsequentes, caso exista algum problema com elas. Né? Então são operações que a gente tem que tratar com alguma atenção, e assim por diante, tá? Então eu posso cancelar os meus realces e ela volta a ser a programação original. A gente tem também os tópicos de ajuda, que vão... Aqui tem como se fosse uma enciclopédia de algumas informações que a gente pode precisar em algum momento, tá? Para entender como fazer uma programação com mais qualidade.
E aqui no final a gente tem essa parte de modos de edição. Então aqui a gente vai estar trabalhando, por exemplo, com o modo de edição de operação, onde a gente pode fazer realces, mudar as operações, ou o modo de edição de calendário, que a gente vai, por exemplo, colocar um período de hora extra pontual, uma quebra de máquina, alguma coisa nesse sentido, tá? Quando a gente vem aqui, por exemplo, para salvar a área de trabalho, suponha que a gente alterou a forma dessas visualizações. Quando a gente clica para salvar, né, se eu alterar, por exemplo, aqui e mudar para algum outro lugar, né, deixar ela aqui, eu vou salvar a minha área de trabalho dessa forma, tá? Então, tem essa outra que é restaurar a área de trabalho. Então, às vezes você tem algum modelo que você já deixou salvo, né, e você quer voltar para sua base inicial. Aqui a gente parte para as partes para seção relativa à programação. Então a gente pode desprogramar de novo, né, o mesmo botão que a gente tem aqui. Aqui a gente tem algumas opções que a gente pode selecionar para programar, então para frente, para trás, bidirecional, alguma regra PS, tá? Aqui a gente pode usar combinada com essa primeira questão de prioridade reversa, data de entrega do pedido, alguma classificação da programação que a gente pode definir antes, alguma ponderação, né? Essa ponderação, ela é basicamente a gente escolher algum parâmetro e definir quantos por cento de cada parâmetro a gente vai estar querendo trabalhar, tá? Então a gente vai trabalhar com os parâmetros aqui. Aqui a gente tem a nossa programação, né, relativa ao que a gente escolher. Então, por exemplo, se eu quiser minha data de entrega para frente, eu vou mandar a programação e ela vai ficar que nem estava antes. A gente tem aqui travar ordens iniciadas, então a gente vai ter a questão dos status, elas vão ter uma mudança aqui nessa opção de travar a operação. Tá? Quando a gente trava a operação, imagina o seguinte, a gente trava essa operação aqui, quando eu mando desprogramar, ela não vai sair. Tá? Então essa é a vantagem da gente poder travar a operação, uma delas, né? Quando eu venho aqui, por exemplo, ignorar operações travadas, quando eu mando desprogramar, ele simplesmente não considera que eu mandei ela travar. Tá? Então, assim, são ferramentas que ajudam a gente ao longo do processo de programação. Tá? Vamos destravar essa operação aqui. Certo. Agora a gente tem a parte de desabilitar as restrições secundárias. Tá? O que é isso? Quando a gente está olhando para esse painel aqui de restrições secundárias, em alguns momentos isso pode acontecer de extrapolar o máximo que eu tenho disponível. Tá? Então, eu posso optar por respeitar as minhas restrições secundárias ou não. Tá? Isso vai depender de algumas análises que a gente vai poder fazer. Aqui a gente tem, a gente pode ignorar essa falta de material. Então, às vezes você tem alguma peça que está faltando, mas você sabe que não é um problema. Você sabe que isso aí é um processo de negociação, que a data correta às vezes não chegou para dentro do RP, ou que não é um material crítico que você quer controlar, e você pode ignorar a tua falta de material. Tá? Esse outro botão aqui, a gente vai estar alocando os materiais, né, que nem a gente fez antes. Então, esse é um ponto que a gente pode explorar bastante, porque além de usar os materiais vinculados, que nem a gente faz na lista de materiais, né, na BOM, a gente pode trabalhar com outras formas de alocação de materiais, que às vezes acontece, por exemplo, de você ter peças que roubam matéria-prima de outra peça. Então a gente pode cuidar desse tipo de situação. Tá? Aqui a gente tem a parte do modo de capacidade infinita, então ele vai ajudar a gente a entender, por exemplo, alguns gargalos, né? Então a gente pode programar eles e a gente vai ver que a gente está programando em modo infinito os nossos recursos. Então a gente assume que a gente pode produzir todos eles ao mesmo tempo. Tá? Aqui a gente tem de novo aquela questão de validação da programação, né? Deixa eu voltar as nossas ordens aqui. Aqui, imagine o seguinte, eu tenho essa operação que ela está aqui, que nem a gente colocou antes, né?
e quando eu venho para validar nossa programação, ela me diz que ela está com problema. Só que vamos imaginar o seguinte, eu não posso mudar essa operação de lugar por algum motivo. Eu posso mandar reparar a minha programação. Então o que acontece? Quando eu clico OK, ele vai entender que as minhas operações que vêm depois, elas têm que ser postergadas, tá? Então agora, quando eu valido a minha programação, ela me diz que está tudo certo. Então ela me ajuda a, além de identificar as minhas dificuldades na minha programação, ela me ajuda a resolver essa programação para fazer com que ela fique factível, né? Então eu consigo fazer ela dentro da minha fábrica. Mas da mesma forma eu posso usar ela para ajudar a antecipar operações. Então, por exemplo, agora a minha operação não está mais travada. Então, ó, eu permito as minhas antecipações. Quando eu clico OK, ele traz de volta as minhas operações aqui, né? Sempre respeitando aquela restrição, né, de que essa tem que terminar antes dessas outras. Além disso, eu tenho as estatísticas da programação, certo? Então, elas vão me dizer como que está o uso de meus recursos, como é que está a questão de ordens atrasadas, ordens no prazo, como é que está o teu tempo produtivo, tem alguns outros dados de ordem, né, a parte de tempo atrasado, total adiantado, né? Você pode ver isso em formas de gráfico, então você vê quantas ordens atrasadas, qual é o tempo total de setup, qual é o tempo que você está levando para fazer todas as suas operações que você colocou aqui para serem programadas, tá? Então isso aqui ajuda a gente a ter dados mais objetivos para poder fazer a nossa programação e análise, tá? Aqui a gente tem uma ordem de consulta. Essa ordem de consulta a gente vai explorar um pouquinho mais depois, mas ela basicamente gera uma ordem que não veio do RP, tá? Ela vai gerar uma ordem de consulta para a gente poder saber quando a gente consegue entregar essa ordem. Tá? Então, eu vou pegar um item que eu tenho cadastrado no meu software, né, que é no meu RP, que eu importei para o APS, e vou gerar uma ordem de consulta para poder dar uma data para o meu comercial. Tá? Aqui a gente vai ter uma ferramenta bastante importante que a gente vai trabalhar com as propriedades da operação, então eu vou poder mudar as cores que a gente vê aqui para elas ficarem relativas a alguma característica que eu acho importante. Então eu posso, por exemplo, ver como é que está a prioridade. No caso aqui todas elas têm a mesma prioridade. Ou, por exemplo, como é que está os meus recursos que estão utilizando. Eu posso criar outras formas de visualização por cliente, por exemplo, para poder refletir algum tipo de análise que eu queira fazer. Tá? Quase terminando aqui, a gente tem as nossas ferramentas, né? Essas ferramentas elas são formas de programação ou auxílios que a gente pode ter ao longo do processo de programação que são personalizados. Então, eu quero que eu tire as operações que têm o status de planejada, coloque um cliente preferencial, depois eu devolvo essas ordens. A gente pode fazer isso como se fosse uma forma mais automática de fazer. Tá? Aqui a gente vai trabalhar com as nossas linhas de escala, então a gente vê que a cada 12 horas a gente tem uma linha, né, por exemplo. Então essas linhas aqui elas desaparecem. A gente pode também configurar essas linhas de escala para ver, por exemplo, eu quero deixar uma visualização fixa de minutos, de dias, ou por exemplo eu quero colocar os nomes dos meus dias, quero incluir o número da minha semana, então quando eu coloco OK, os meus dias aparecem aqui, bem como a minha semana. Tá? E por fim, a gente tem aqui essa parte dos ajustes, né? Então a gente pode aumentar o zoom. A gente pode fazer isso também segurando a tecla Ctrl e girando o scroll do mouse. Tá? A gente também pode aumentar essa barrinha. Aqui a gente pode usar Ctrl e Shift e girar a bolinha do mouse, tá? Ou clicar aqui também. E essa última seção a gente vai estar usando para fazer filtros específicos. Então, a gente pode escolher alguns filtros que já estão predeterminados, mas também a gente pode construir novos filtros.
Então a gente pode colocar alguns parâmetros aqui para poder selecionar várias ordens com várias características diferentes, né, de uma vez só, para poder facilitar o nosso processo de programação. Então aqui a gente resume um pouco essa parte de visão geral, para a gente entender o que a gente consegue usar de ferramenta dentro dessa nossa visão global, né? E a gente vai avançar um pouco mais na parte de análise, né? Como que a gente consegue analisar a nossa programação agora nos próximos módulos, tá?